deixar eu inicializar vocês, que eu já estou aqui preparada para nossa live, meio-dia em ponto. Bora conversar agora, almoçar juntos hoje, né, gente? Vamos aguardar aqui. Avisar os meus alunos, o pessoal, que estamos aqui ao vivo, esperar o Insta avisar mais gente. Vocês que forem entrando vão compartilhando a live também com outras pessoas que possam se beneficiar desses assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Oi, gente. Oi, Fida, Karina. Tô pronunciando certo o seu nome? Revisora Fida. Para quem for entrando agora, a live vai ficar salva, então vocês poderão assisti-la novamente. Hoje nós vamos falar sobre o que o cliente contrata nas entrelinhas quando ele busca um profissional revisor de texto publicitário, um especialista. O A é mais forte. Fida. Falei certo? Fida. Então, bora lá, gente. Hoje, então, vou começar com vocês sobre alguns conteúdos, alguns assuntos que são um pouco sensíveis, que eu tive que aprender na marra e que eu gostaria muito de passar para vocês que estão começando agora, que estão buscando aí uma transição de carreira, né? Eu sei que aqui tem muitos revisores que me acompanham que vêm da revisão editorial, da revisão acadêmica e também querem entrar para a revisão publicitária, até porque é uma forma de equilibrar os nichos, o mercado, principalmente diante da sazonalidade que a gente sabe que acontece. Então, hoje eu vou falar para vocês o que o cliente busca ali nas entrelinhas quando ele resolve procurar um revisor publicitário, ou seja, um especialista em texto publicitário, nesse tipo de revisão. Então, antes de eu começar, já temos aqui algumas pessoas revisoras na live. Quero pedir para vocês compartilharem com outras revisoras, revisores que vocês conheçam, que possam se beneficiar desses assuntos. Para quem está chegando agora, eu sou Miriam Lira, estou nesta estrada da revisão publicitária há 11 anos. Diferentemente de muitos revisores, eu já comecei direto na publicidade, então eu não tive a experiência de passar por uma editora, por exemplo. Eu tive sim a experiência de algumas revisões acadêmicas, mas não era algo que eu fazia que fazia meu coração bater mais forte por isso. Então, sempre em todas as carreiras, né? Eu também fui professora, eu sou licenciada em letras, eu dei aula há 10 anos, desde o ensino fundamental 2 até preparatórios para vestibular, concurso. Então, passei por todas as fases, né, do ensino que o licenciado na minha área pode passar. E sempre levei as duas carreiras juntas, tanto a de professora quanto a de revisora. Só que quando eu estava na faculdade, a minha primeira opção não era dar aula, eu não queria dar aula, eu achava que eu não tinha jeito para ser professora. E na minha cabeça eu sempre quis trabalhar com revisão. Só que aqui na minha cidade, as pessoas quase não ouviam falar de revisão. Eu não conhecia ninguém revisor, que fosse revisor. Na faculdade de letras mesmo, a gente era formado apenas para ser professor, então não tinha essa formação para ser revisor, editor, copydesk, não tinha nada disso. Então era super novidade quando a gente falava e pesquisava. E há 11 anos atrás, quando eu comecei a ser revisora publicitária, não tinha curso, não tinha livro, não tinha nada sobre o assunto. Eu lembro que na época o que tinha era uma tese lá da UNB, mas era uma tese falando de textos multimodais e não falava da prática, que era o que eu precisava aprender para aplicar no meu dia a dia. Então, tudo que eu sei de revisão publicitária, eu aprendi sozinha, errando, passando perrengue, perguntando, estudando sozinha. Então, uma das primeiras lições que eu tive foi o que era ser revisora publicitária, o que era ser uma pessoa revisora dentro de uma agência. Eu percebi que era diferente
das revisões acadêmicas que eu desenvolvi ali em paralelo à faculdade na época, eu percebi que além de dominar a gramática, eu precisava compreender então assuntos de marketing, de publicidade, eu precisava entender de redação publicitária, de design aplicado ao texto, né, ao layout. Eu precisava dominar não só o texto verbal, mas também o não verbal. Precisava entender ali os conceitos da campanha publicitária. Precisava estar alinhada com a equipe para entender quais eram os objetivos daquela linguagem, daquele texto dentro daquela campanha, dentro daquelas peças. E assim eu fui aprendendo que na revisão publicitária eu não ia trabalhar apenas com texto visual, né? Eu ia trabalhar revisando muitas vezes camiseta, carro de som, roteiro que ia ser produzido para TV. Então eu comecei a ter um leque de gêneros textuais que eu até então não tinha tido contato para revisar. E aquilo foi me fascinando. Eu lembro que as primeiras peças que eu revisei e que elas foram para a TV, por exemplo, nossa, era uma emoção gigantesca assistir ali aqueles filmes, né, aqueles merchants que tinham passado pela minha revisão antes de serem produzidos. Então, nesse momento, eu fui me encantando cada vez mais pela área. E eu sempre fui uma pessoa que gostei, né, sempre gostei de comunicação. Eu trabalhei como jovem aprendiz na redação de um jornal, então lá eu trabalhava na parte gráfica, na parte de arte, design. Então, muitos dos conhecimentos que eu aprendi lá eu também aplico hoje na minha carreira. Claro que eu não fiquei só nisso, eu precisei ir além, precisei fazer outros cursos, formações e tudo mais. Então, eu entendi que ser revisora publicitária ia muito além de dominar a gramática. Eu precisava trabalhar em sintonia com os meus colegas dos outros departamentos. Então, eu precisava entender um pouco do trabalho do redator, um pouco do trabalho do designer, para que o meu trabalho funcionasse como uma parceria entre a equipe. Então, foi uma das coisas que eu ouvi de um redator bem no início da minha carreira que me emocionou muito, né? Às vezes eu sou durona, mas eu sou mole. Eu sou manteiga derretida. Em que ele me falou assim: Miriam, quando você entrou e começou a fazer o seu trabalho, eu como redator fiquei muito mais tranquilo, porque eu sabia que eu poderia liberar o meu lado criativo, porque do outro lado você estaria cuidando mais da parte técnica, conferindo se estaria dentro da campanha, do briefing. Então, o seu trabalho facilitou o meu. E aí, naquele momento, eu fiquei tão grata, porque há, infelizmente, dentro de algumas agências, uma rivalidade entre redator e revisor, e tudo passa pela forma como a gente se posiciona enquanto profissional revisor. Eu, ao chegar numa agência, eu tenho que entender que o meu trabalho ali, ele faz parte de uma equipe, e que eu preciso estar em sintonia com todo mundo dessa equipe. Eu não estou ali para apontar que o trabalho do outro está errado, ou que foi mal feito, ou que fulano não sabe escrever, ou que fulano não sabe usar uma vírgula. Eu estou ali como uma parceira do trabalho, tanto do redator quanto do designer ou do diretor de arte. Então, isso é uma das primeiras lições que a gente precisa entender, que o cliente contrata você como revisor publicitário para trabalhar em sintonia com o restante da equipe dele. Você não está ali para apontar certo ou errado, você está ali como um controle de qualidade, digamos assim, de que aquela peça, aquele texto a ser revisado, ele está cumprindo o que foi pedido no briefing, ele está de acordo com a identidade da campanha publicitária desenvolvida, está de acordo com as estratégias desenhadas para essa campanha. Então, nesse momento, é super importante a gente entender o nosso lugar e ter humildade também de entender até onde a gente pode ir, até onde a gente pode não ir. E isso é um assunto, claro, que eu sempre trato com os meus alunos, é um assunto muito extenso, não dá para eu abordar nessa live aqui com vocês. Mas no curso que está aberto, Rev Pública, acho que todo mundo já deve estar por dentro, é o curso prático de revisão publicitária, e nele, inclusive, tem um módulo lá que eu falo como falar com o redator, como se dirigir aos profissionais da equipe, sem que você se dirija de maneira ofensiva. Porque muitas vezes a gente não tem a intenção de ser agressivo nas solicitações da gente, mas acaba sendo. Então tem lá algumas formas que você pode se comunicar,
né, com esse profissional. E isso depende se você está trabalhando no remoto ou no presencial, tá? A comunicação, ela precisa acontecer de maneira efetiva e assertiva. E aí, um dos aspectos que eu acho super importante de abordar com vocês é a questão da nossa ética profissional. O revisor, em muitos contextos, ele vai trabalhar com materiais sigilosos. Isso é uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, na hora de construir um portfólio. Diferente de um TCC ou de um livro, o seu trabalho, muitas vezes, ele vai acontecer nos bastidores. Porque o direito do seu trabalho, ele é do cliente da agência, ele não é seu. Então, muitos dos trabalhos que a gente revisa, a gente não tem como expor isso no portfólio. Como que a gente expõe? A gente expõe a agência para a qual trabalhamos ou as marcas para as quais revisamos. Se for marca grande, por exemplo, essas marcas têm diversas agências que as atendem. Então, tem uma agência para material on, para material off, para live marketing, para evento. Então, esse trabalho ele é distribuído entre as agências. Mas pegar, por exemplo, ali algumas peças e expor no seu portfólio, não tem como. Então, a nossa experiência, o nosso trabalho, ele passa muito pela ética e pela... até por princípios de anticorrupção. Vou dar o exemplo para vocês, né, de vários trabalhos que eu já fiz, em que no início do trabalho a gente já tinha que assinar ali o contrato, né, de confidencialidade, principalmente quando a gente trabalha com órgãos públicos, por exemplo. Por quê? Para não haver corrupção, para não chegar alguém e te oferecer algo, né, para que você repasse as informações sigilosas. Então, o primeiro princípio para a gente conseguir se dar bem também dentro dessa carreira, e o primeiro princípio que o cliente também te contrata para fazer revisão de textos publicitários, é confiando e acreditando na sua ética profissional. E o que envolve essa ética? Fazer um trabalho e não sair também difamando a empresa ou o cliente para o qual você está revisando. Parece óbvio, mas tem coisas que a gente precisa dizer, porque infelizmente tem pessoas que se esquecem disso no mercado. Então o cliente, quando ele te contrata, primeira coisa, ele precisa que você vá além da revisão gramatical, analisando tanto os aspectos legais, visuais, de marca, vendo se aquele texto que você está revisando, aquela peça, aquele filme, está de acordo ali com as diretrizes do briefing, está de acordo com o tom de voz que a marca usa, está de acordo com a estratégia adotada na campanha. Então, esse cliente espera que você olhe tudo isso. Depois, ele espera também que você tenha ética em fazer esse trabalho e guardar essa informação para si. Um exemplo bem prático, né? Eu já contei aqui várias vezes que quando eu comecei, eu fiz revisão há muitos anos de varejo. O que é varejo? Produto de venda direto para o consumidor, e também fiz revisão de material para atacado. Então, eu recebia ali na minha mesa, todos os dias, várias ofertas. Então, tinha os valores. Então, aqueles valores promocionais, mesmo que a minha língua coçasse para sair divulgando para todo mundo, eu não podia, porque era o meu trabalho. Então, eu tinha que ter a ética também de saber ali que aquelas informações, elas tinham que ficar dentro da agência e dentro do meu escopo de trabalho, não poderiam ser repassadas. E isso vale para qualquer outro jovem, tá, gente? Porque, infelizmente, o profissional que ele é antiético, que ele repassa informações, que ele desrespeita o cliente, que ele desrespeita a própria profissão, ele não fica muito tempo no mercado. Porque o nosso mercado, ele é um mercado amplo, mas acaba que como a gente está sempre prestando serviço para diversas agências, a gente se conhece. Então, esse profissional que age dessa maneira, ele acaba se queimando no mercado. E aí não tem como voltar mais. E aqui, falando também de ética, tem uma coisa que eu considero também que faz parte da ética, é a importância da gente saber cumprir prazos. Firmou um prazo com o cliente, cumpra. Ah, Miriam, mas isso é óbvio, não precisa dizer, precisa. Porque o que acontece? Normalmente, a gente que trabalha atendendo os nossos clientes, fala porque eu empreendo, a gente diversifica a nossa agenda. Então, hoje eu vou entregar esse serviço, amanhã eu vou entregar aquele, hoje eu preciso entregar X, Y e Z. Então, a gente faz ali o controle da nossa agenda. Eu preciso fazer esse controle e dar um prazo para o meu cliente real, de que eu consiga cumprir. Ou se o meu cliente chegar com um prazo e eu não conseguir, que eu tenha a humildade de falar, olha, dessa vez, infelizmente, eu não vou conseguir te atender por causa do prazo. Eu consigo te atender para entregar tal dia, mas nesse prazo que você está me solicitando, infelizmente, eu não consigo. Por quê? É melhor você ter essa comunicação do que você assumir o compromisso
e aí de repente, sei lá o que acontece, ou você se atrapalha com a agenda, ou um cliente atrasa, e aí atrasa todos os seus outros jobs, você não consegue cumprir. Isso é muito ruim, por quê? Na publicidade, quem já fez serviço para essa área sabe que a gente trabalha com prazos apertadíssimos, prazos muito curtos. Então, um prazo que você deixa de cumprir é um prazo que você atrapalha o trabalho da equipe inteira. Deixa eu ver aqui a pergunta da Fida. Ai, Fida, seu nome é meio complicado para eu pronunciar. Miriam, como você vê a relação entre a voz da marca e o trabalho de revisão? É super importante, Fida. Infelizmente, nem todas as marcas, e aí eu vou falar de marcas menores, tem ali o manual de marca. Mas as marcas maiores, elas sempre têm. Os manuais de marcas, eles costumam, pelo menos até os que eu já tive contato até hoje, eles costumam ter mais de 100 páginas, 100, 200, 300 páginas. Mas ali no manual de marca, quando ele é muito bem feito, né, porque o manual de marca ele é desenvolvido por uma empresa contratada para isso. Tem uma empresa que é contratada e faz todo o manual. Para quem nunca viu dentro desse manual de marca, tem lá frases comuns que podem ser utilizadas, frases que não podem ser utilizadas, principalmente porque podem remeter à concorrência, exemplo de peças que devem ser feitas para tais e tais suportes, como que é a pontuação nesse tipo de material. E aí entra uma pergunta que vocês sempre fazem: tem ou não tem ponto no título? Gente, depende. Aqui entra o contraste das cores, tudo isso está nesse manual de marca. Entra se a marca tem ali uma linguagem mais para o público jovem, se é permitido gíria, se é permitido reduções nas palavras. Então, quando o manual de marca é bem desenvolvido, tem tudo isso dentro dele. E isso aqui facilita demais o trabalho do revisor. Por que é importante? Pegou um job, pergunta: essa marca tem manual de marca? Porque nesse manual você vai entender ali qual que é o tom de voz que a marca usa. Por quê? Vamos supor que seja uma equipe grande ou que de repente a equipe seja iniciante nesse cliente. Então, se por exemplo o redator se esqueceu desse detalhe ou ninguém passou para ele, enfim, e chega na revisão e você consegue detectar, a qualidade desse job vai ser muito maior. Porque se isso passa para frente de maneira inadequada, o primeiro departamento que vão vir reclamar é com o departamento da revisão. Porque, nossa, a revisão não viu isso. Então, muitas vezes o cliente não sabe que a revisão trabalha a favor dele também. Então, ele não passa para a gente. Aí entra a expertise do revisor experiente, do revisor especializado nisso, de questionar: essa marca tem manual de marca? Porque eu preciso entender os aspectos linguísticos. Agora vamos trazer para um aspecto mais comum. Miriam, não tem. Estou começando a revisar agora para esse cliente. Não tem nada, o atendimento não tem nada para me passar, eu estou perdida. O que eu te aconselho? Entre nos principais canais de comunicação dessa marca e busque identificar alguns desses fatores que são importantes para a revisão. O revisor especialista, ele vai bater o olho e vai conseguir identificar alguns padrões que existem nessa linguagem. Então, analise, conheça o seu cliente para você oferecer o melhor serviço, tá? E aí, isso, gente, essas dicas que eu estou passando aqui são dicas que a gente também sempre está falando dentro do RevPub. O RevPub, para quem ainda não conhece, é o curso prático de revisão publicitária. Lá eu explico tudo isso para vocês, porque são informações muito importantes de você pedir. E aí, quando você vem de outros nichos de revisão, ou quando você está começando na profissão, ninguém te fala. E aí pode acabar passando um erro que você nem sabia que era erro. Então, é importante estar por dentro dessas nomenclaturas. Até porque quando você questionar o cliente com essa nomenclatura, ele vai falar: opa, peraí, essa pessoa entende do que ela está falando, né? Não estou contratando qualquer profissional, estou contratando alguém que entende do que eu preciso. Então, isso é uma das coisas que o cliente também busca de maneira, né, nas entrelinhas ali na hora de contratar um revisor publicitário. Que bom, Fida, que você ia perguntar, porque muitas vezes são dicas, né, simples para quem já está dentro do nicho, que para quem está começando faz toda a diferença. Outro aspecto que o cliente busca, então, ali nas entrelinhas, é que, ao ter o seu material revisado, e aí principalmente vou falar de material para conteúdo digital,
que após esse material ser revisado, consequentemente, o engajamento dele vai aumentar, bem como a credibilidade do trabalho que ele está desenvolvendo nas redes sociais, por meio de uma linguagem assertiva. Vamos pegar, por exemplo, um escritório de advocacia. O público do escritório de advocacia precisa ter acesso a conteúdos informativos de maneira prática, sem usar aquele tanto de juridiquês, mas precisa de um conteúdo que seja bem escrito, né? Que passe ali uma credibilidade por meio da linguagem. Então, quando o cliente contrata o profissional de revisão de texto publicitário, ele espera que, ao ter esse serviço, consequentemente, o engajamento dele aumente e a credibilidade dele aumente. Por quê? Porque usando uma linguagem assertiva, o público vai entender que aquilo ali é uma empresa séria. E aí eu vou trazer para um exemplo que a gente vive passando agora, nesses momentos. Golpes. Infelizmente a internet está cheia. Todo dia você recebe. Aqui no Instagram mesmo, todo dia vem um aqui mandar mensagem para mim falando que está recrutando para empresa grande, não sei da onde, lá nos Estados Unidos. E que vai pagar um valor milionário por hora. Gente, na hora que eu bato o olho e leio e vejo que a mensagem está toda mal estruturada, que tem milhares de erros de língua portuguesa, que não tem nenhum enter entre os parágrafos. E óbvio, né? A proposta é muito indecente. Você fala, não existe um trabalho para pagar esse valor. Isso aqui é só para inglês ver, né? A pessoa cair no golpe. Então, na hora que eu bato o olho e vejo aquilo ali, é golpe, não vou cair, né? Mas, infelizmente, muita gente acaba caindo. Então, a linguagem, ela é tão importante quanto para passar a credibilidade do profissional. Então, isso aqui é essencial. E quando a comunicação desse cliente está alinhada com toda a estratégia dele, com todos os objetivos que ele tem para aquela campanha publicitária, consequentemente, né, isso passa pela linguagem verbal e não verbal, ele consegue atingir mais rápido os objetivos dele. Então, quando ele contrata uma revisão de texto especializada em texto publicitário, ele pensa em tudo isso, ele não pensa só no português. E aí a gente vai entrar no quesito. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura no mercado de contratar o revisor publicitário só depois que tem um erro. Só depois que esse erro traz prejuízo, seja financeiro, seja de marca, seja de perder tempo da equipe, enfim. A gente ainda tem uma cultura de pensar no revisor apenas enquanto fiscal da gramática. E o revisor dentro da agência de publicidade, ele não é só o fiscal da gramática. Isso é uma das teclas que eu bato dentro do Rev Public, porque a gente só consegue esclarecer o nosso cliente, as agências de publicidade, as agências de marketing, os departamentos de marketing, da nossa importância de que o nosso trabalho vai além quando a gente sabe da nossa importância. Porque como que eu vou mostrar para alguém a importância de um revisor publicitário, quais são as diferentes, os conhecimentos diferentes e agregados que ele precisa ter, se eu mesmo não sei? Então, eu preciso ter consciência do meu trabalho, da importância dele, para que eu consiga sentar com o cliente no momento ali da prospecção, no momento de uma entrevista, e mostre para ele o valor do meu trabalho. Que o meu trabalho não é só ser fiscal da gramática. Que o meu trabalho é saber se aquele material que ele está produzindo está de acordo com as leis vigentes para aquele público, se aquele material que ele está produzindo está adequado para o tom de voz da marca que ele adota, se está adequado para as estratégias, para o planejamento daquela campanha, se os elementos visuais da marca estão sendo empregados de maneira correta, se tudo que está alinhado ali está sendo usado. Então, por que eu bato tanto nessa tecla, gente? Não tem como você ficar no mercado que você não conhece. Como que você vai firmar no mercado que você não sabe o seu papel dentro dele? Como que você vai exigir valorização no mercado se você não sabe o seu valor? Então, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Ah, Miriam, mas não sei o que. Gente, é desculpa esfarrapada. Você quer se dar bem no mercado? Você tem que aprender as estratégias para se dar bem dentro desse mercado. Que é o que eu mostro para vocês no Rev Public. Quem já foi meu aluno, minha aluna aqui, que fez direitinho o que eu expliquei, hoje, graças a Deus, está com a agenda cheia. E aí, vocês podem olhar aqui no meu feed que tem 2 alunas que vieram fazer live comigo, a Carol e a Mariana. Eu tive que fazer live com elas às 8 horas da manhã, porque elas não tinham agenda pra gente fazer live meio-dia, nem 18, nem 19, nem 20 horas da noite.
O único horário foi 8 horas da manhã, porque as meninas estão com a agenda cheia. E as duas trabalham conteúdo, a Carol trabalha hoje só em agência. A Mariana trabalha tanto para publicidade quanto para audiovisual. Então, as duas conseguiram sair do texto acadêmico e do texto editorial. Mas, claro, a carreira de cada uma, é do seu objetivo. O que você quer para sua carreira? Porque o pessoal vem aqui perguntar para mim, para a Karina, vocês dão garantia? Gente, eu não dou garantia, o conhecimento está aqui. A maneira que você vai pegar esse conhecimento e vai aplicar, ela é responsabilidade sua, a carreira é sua. Por que tem gente que faz o curso e um ano depois está com a agenda cheia? Porque fez, estudou, tirou dúvida, participou, aplicou, veio para os outros workshops que eu fiz e colocou em prática. Porque infelizmente tem gente que quer, e aí eu falo porque eu já fui essa pessoa, de comprar diversos cursos, não fazer nenhum, não aplicar nenhum e viver reclamando que minha carreira não dava certo. Não dava certo. Por quê? Porque eu não estava fazendo por onde. Então, o Rev Publi, ele vem com uma proposta, com um propósito. Esse curso é um curso que me deu trabalho para fazer, porque vocês podem olhar aí na internet, não tem conteúdo de revisão publicitária, não tem conteúdo prático. E o Rev Publi, ele é um conteúdo prático. Lá dentro tem peça para você treinar a revisão. Tanto peça em PDF, em Word, JPEG, em Doc. Eu ensino como que você vai revisar, como que você vai mandar essas alterações de maneira que quando chegue lá dentro da agência ou no outro departamento as pessoas te entendam. Porque já aconteceu de eu receber alunos aqui e mentorados que não conseguiam se desvencilhar do tipo que mandava a alteração para o mercado editorial para o tipo que precisa mandar na publicidade. Então, são mercados totalmente diferentes. O jeito de você mandar uma alteração para a editora é diferente e o jeito de você mandar uma alteração para a agência é totalmente diferente. Você precisa se adaptar. Se você não se adaptar, infelizmente não dá para ficar dentro do mercado. E aí vem gente orar. Porque eu sempre pego freela, mas nunca meus clientes voltam. Gente, se o cliente não volta, tem algum problema. Porque o cliente satisfeito, ele sempre volta. Isso aí eu vou dar exemplo. Minha manicure, tô com ela desde janeiro, tô super satisfeita, todo mês eu vou lá. Cliente de revisão, ainda mais de agência, sempre tem demanda. Se você fez o serviço nunca mais apareceu para você, precisa reavaliar o que foi feito. Porque precisa melhorar. Sempre tem demanda. O mercado publicitário é um mercado que sempre tem demanda. E a gente precisa entender esse mercado para poder ficar. E entender esse mercado é entender o que é essa agência, o que esse cliente está querendo, além da revisão gramatical e linguística quando ele me contrata. O que eu posso agregar de valor ao meu trabalho, para que essa pessoa fale, nossa, ninguém faz igual a Miriam faz. No próximo job eu quero a Miriam revisando a minha peça. Eu quero a Miriam revisando o meu roteiro. Então, vocês têm que encontrar o ponto forte de vocês na carreira e explorar isso para oferecer o que o cliente busca. E isso é o que eu mostro para vocês dentro do Rev Publi, curso prático de revisão publicitária. Vocês pediram para mim, para a Karina, né, tanto aqui na direct quanto lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tá, o link tá aqui na bio, lá no grupo do WhatsApp a gente tá compartilhando com vocês, né, as lives, os horários, os posts, porque infelizmente tem hora que o Instagram tá diminuindo o nosso alcance, não tá entregando. Então lá no grupo ele tá aberto para vocês tirarem dúvidas sobre os cursos, sobre os módulos, sobre o que tem, sobre tudo. Então vocês pediram pra gente que a gente prorrogasse a condição de pagamento especial com valor de desconto da pré-venda, porque ia até dia 4. Eu consegui prorrogar com a equipe o valor até dia 11, mas até dia 11 eu não consigo prorrogar mais, tá? Então o curso pode ser parcelado em 12 vezes no cartão, de R$ 49,60 por mês. À vista, R$ 497. A gente precisa enxergar isso como um investimento na carreira. Às vezes a gente paga tanto, né, numa viagem, numa roupa, nós mulheres num sapato, numa bolsa, no cabelo, na unha, mas quando é para investir na carreira a gente tem dificuldade. Vejam isso como um investimento na carreira de vocês. Vocês acham que eu já investi quanto na minha? Eu fiz faculdade, eu fiz pós, eu fiz vários cursos de extensão, eu fui para congresso, eu direto estou fazendo curso online, já fiz mentoria, consultoria. Então, tudo isso é investimento na minha carreira.
O valor hoje do meu trabalho é com base em todos esses investimentos que eu fiz. E vocês precisam enxergar isso também como investimento na carreira de vocês. Então, o RevPublic ele é um investimento para quem é estudante, para quem quer fazer uma transição de carreira, para quem de repente está aposentado e quer arrumar uma outra fonte de renda, porque a gente tem professoras aposentadas na RevPublic e isso é um dos meus maiores orgulhos, porque eu quero ser esse tipo de pessoa, eu quero aposentar e quero continuar fazendo minhas coisas. Então, é um dos orgulhos que eu tenho no RevPublic. E a missão do RevPublic é formar profissionais para o mercado prático, tá? No RevPublic a gente tem a prática que vocês precisam para aprender a usar material publicitário. E o que é melhor, eu estou liberando dentro do RevPublic este ano 3 bônus incríveis. O primeiro bônus é o workshop de revisão publicitária, que eu fiz no ano passado, foi o primeiro curso que eu estreiei. Então foi um curso assim completaço. Ele custa hoje lá dentro da Hotmart R$297. Quem comprar o RevPublic agora tá ganhando ele de graça. Então já tem lá um módulo liberado para vocês assistirem de acordo com o cronograma. Se não me engano, ele vai ser liberado mês que vem. Porque o RevPublic tá organizadinho certinho das datas que a gente vai liberar os módulos para ter os encontros ao vivo e dar tempo de vocês estudarem. O segundo bônus é um bônus inédito. Esse e-book aqui eu não liberei para venda. Ele é um guia definitivo de revisão publicitária. Dentro dele tem tudo que você precisa saber para iniciar ou para quem é intermediário na revisão publicitária. Ele custa R$97, eu ainda não liberei para venda e ele está saindo de brinde para vocês. O último bônus é o bônus que vocês vivem me perguntando aqui no direct. Miriam, quanto que eu cobro? Qual que é o preço para isso? Qual que é o preço para aquilo? Então, eu escrevi um e-book que é um guia prático de precificação para revisores publicitários. Lá tem os principais jobs que a gente faz como freela e como saber cobrar por eles. Esse e-book também não está disponível para venda, ele custa R$97 e ele está liberado de graça para vocês ao comprar o RevPublic agora. Se a gente pegar 297 mais 97 mais 97 é quase R$500. Então, são quase R$500 de bônus que vocês estão ganhando, é o preço do RevPublic que vocês vão pagar. Então, esses bônus vão ser liberados apenas para quem comprar agora até dia 11, tá? Quem deixar passar o período de pré-venda vai perder os bônus. Outra coisa importante, meus alunos de qualquer curso que já tenham feito comigo tem cupom de desconto exclusivo. É só me chamar aqui na direct ou chamar a Karina, o arroba da Karina é Copa Revisada. A Karina está trabalhando comigo no atendimento, porque era um desejo do meu coração ano passado conseguir dar atenção para todo mundo, mas infelizmente eu não consigo. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho casa, eu tenho um marido, eu tenho uma agenda cheia. E aí me doía o coração de não conseguir responder vocês da maneira que eu gosto, porque eu sou essa pessoa acolhedora. Então esse ano eu trouxe a Karina, que também é muito acolhedora, assim como eu, para me ajudar a responder vocês. Então quem precisar do cupom, é só falar comigo com a Karina que a gente orienta vocês. Assinantes da Onda, da Mestre da Revisão, tem cupom também, só pedir para ela. Na live que eu fiz com ela aqui também, semana passada, eu falei, então quem ainda não assistiu, volta lá e pega o cupom. Os alunos da Eliana Moura, do Vagas de Revisão, também tem cupom. Os seguidores dela também tem cupom, é só pedir para ela. Ambos os cupons são de 15% de desconto. Então, tipo assim, gente, é uma mãe, né, que tá dando um cupom para vocês. O RevPublic, para quem pergunta, né, a gente tem aula gravada, separadinha por módulo, igual vocês me pediram no passado. Eu fiz desse jeito que vocês me pediram, para que quando você precisar, tô aqui na correria do dia a dia no meu job, preciso lembrar lá do checklist que a Miriam orientou de revisão de conteúdo digital. Tô aqui com a pauta mensal de conteúdo para Instagram. Vou voltar lá no módulo da Miriam de conteúdo digital e vou só ir em cima do que eu preciso para fazer essa revisão. Peguei um freela de revisão de embalagem, tem também lá dentro do módulo. Peguei um freela de panfleto folder luxo, book luxo, de mercado imobiliário, tem também. Tudo tem lá dentro, então tá bem separadinho para vocês terem que consultar. O curso tem tanto aula gravada, quanto material escrito de apoio, quanto checklist e os encontros ao vivo que nós vamos fazer. Os encontros ao vivo também já estão com data marcada, inclusive dia 14 agora é a aula inaugural do curso. Então a gente vai se encontrar ao vivo, vamos bater papo, vamos conversar, vou explicar para vocês todo o cronograma do curso. São 7 módulos, mais as aulas ao vivo, mais os bônus. E aí este ano a gente trouxe uma coisa que nós estamos chamando de encontros happy hour.
Porque são momentos para a gente tirar a dúvida e bater papo. Então a gente vai ter o momento da aula, de estudar, mas também vamos ter o momento de eu tirar as dúvidas de vocês. Então vocês podem ir mandando as dúvidas ao longo do mês, né, conforme for assistindo as aulas, conforme for estudando. E aí no dia dos aulões happy hours, né, a gente vai bater um papo e vai tirar dúvida. Então vai funcionar tipo uma consultoria. Então a ideia é de que seja leve, porque eu sou essa pessoa leve, que faz curso comigo sabe, né? Eu trago as coisas de maneira bem prática e leve, porque é assim que eu encaro a minha carreira. E eu acho que é assim que a gente consegue trabalhar de maneira mais fluida, já que o nosso ambiente é tão sob pressão, tão estressante. E ver dessa forma me ajuda a lidar com mais leveza. Então, além disso, vocês também, ao entrar no Rev Public, contam com 2 grupos. A gente tem um grupo de aviso, que só eu mando os links das aulas ao vivo, ou a minha equipe. E temos o grupo Comunidade, que é onde a gente pode fazer network, conversar, conhecer uns aos outros. Porque muitas vezes, por exemplo, chegou um job aqui, eu preciso de ajuda, vou chamar alguém que é da minha turma. O que aconteceu, por exemplo, agora na campanha eleitoral, todas as pessoas que trabalharam no time comigo foram minhas alunas e mentoradas do ano passado, porque são pessoas que conhecem o trabalho. Chegou um trabalho para a colega não tem agenda para pegar, põe lá no grupo, gente, quem pode? Vou indicar. Então, funciona muito esse networking. E é um dos diferenciais do Rev Public. O grupo continua, é vitalício, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. A Fida perguntou aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem a língua meio problemática, né? Você poderia compartilhar um exemplo de como a sugestão de revisão impactou positivamente a mensagem de uma campanha publicitária? Posso, uma que tinha ambiguidade, gente. Só eu tava enxergando a ambiguidade, era bobeira, não vou nem falar aqui. E aí eu falei, gente, será que tô com a mente poluída? Não tem condição. Aí eu questionei, né, o restante da equipe. Gente, o que vocês estão lendo aqui? Pedi para outras pessoas lerem. Eu falei, não é possível que só a minha mente é poluída. Aí 3 pessoas viram a ambiguidade ali, que trazia um duplo sentido. Não posso falar a palavra, senão vou ser bloqueada aqui no Instagram. Aí o restante da equipe falou, não vi nada não. E aí eu falei, não, mas se eu e mais 3 estamos vendo... O redator falou, não, vamos ajustar a frase, porque se você e mais 3 leram, se isso vai ao ar, a gente passa vergonha. Então, isso foi uma das coisas que eu lembro muito bem, porque pra mim estava bem explícito, mas para outras pessoas não estava. A Tatiana está perguntando, as aulas ficam disponíveis na Hotmart até quando? 1 ano após a compra, tá, Tati? Você tem 12 meses aí após a compra para assistir às aulas. As aulas ao vivo também ficam gravadas, para quem não pode assistir, para quem gosta de reassistir. Então, tudo que vocês comprarem vai ficar gravado para vocês terem a oportunidade de assistir depois. Porque eu sei que às vezes a gente compra vários cursos ao mesmo tempo, né? E às vezes as aulas coincidem nas datas. Mas não se preocupem, porque tudo vai ficar gravado para vocês. E o nosso grupo, né, a comunidade, ela fica aberta permanentemente. Então, assistir uma aula, tem alguma coisa para questionar e tal, a gente está ali à disposição para poder ajudar vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Karina, me ajuda aí a lembrar se eu estou esquecendo de passar algum recado. Quero me colocar também à disposição para esclarecer mais algumas dúvidas. Lembrando vocês que a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp. É só entrar aqui no link da bio e entrar lá no grupo. Lá ele é aberto para vocês conversarem diretamente comigo, com a Karina. Se eu não tiver online, a Karina tá e a gente vai respondendo e esclarecendo as dúvidas. Uma coisa importante, né? Tem certificado. Este ano, como a gente tem mais conteúdos, esqueci de falar das professoras convidadas. O certificado é de 40 horas. Ano passado era de 20. Este ano a gente tem o dobro de conteúdos. Então, os certificados são de 40 horas. A gente vai ter professoras convidadas. Já tem uma professora convidada lá dentro. A aula já está disponível na Hotmart. Vamos ter uma aula ao vivo mês que vem também com outra professora convidada. E eu estou convidando mais algumas pessoas que eu estou só aguardando a agenda delas ficarem abertas para a gente marcar as aulas. Então, a minha ideia é de que o curso, né, oferece assim, uma formação para vocês ampla, não só de conteúdo, mas também de formação profissional. Porque não tem como desvencilhar, né, a pessoa que eu sou da minha profissão. Então, eu preciso melhorar meu desenvolvimento humano, minha forma de me apresentar, preciso saber, né, o que eu quero para minha carreira, preciso saber me posicionar enquanto profissional, principalmente para quem empreende. Ter um perfil atraente, saber o que colocar nos seus perfis. Então, tudo isso a gente aborda dentro do Rev Public. É uma formação completa
para quem quer trabalhar com revisão publicitária. E aí eu tô divulgando aqui para vocês nas minhas redes que é a última turma, porque vai ser mesmo. Porque ano que vem eu tô com outros projetos aqui que vocês me aguardem. Mas essa vai ser a última turma do curso prático de revisão publicitária. Então, não é conversa de vendedor, até porque eu não tenho muito isso. É realmente porque é verdade, porque ano que vem eu tô com outros projetos. Então, essa realmente é a última chance de vocês entrarem no RevPub. Estou aqui à disposição, Karina também está à disposição para quem tiver alguma dúvida. A ideia hoje é que com essas informações aqui vocês consigam, né, amplificar um pouquinho mais os conhecimentos em relação à revisão publicitária. Quero agradecer quem ficou aqui até o final e quero pedir para vocês depois, né, eu vou deixar a live salva no feed para vocês irem lá comentar sobre o que vocês acharam, né, se trouxe algum conhecimento que agregou a carreira de vocês, porque essa é a minha ideia. Então, quero pedir para vocês ativarem também o sininho lá no meu perfil das notificações, para ser avisado quando tiver publicação nova, quando tiver stories, porque o Instagram às vezes não está mostrando meus conteúdos. E eu tô postando muita coisa bacana, que se vocês souberem aproveitar aqui com as dicas que eu tô colocando no feed, vocês já com certeza já vão ter um diferencial aí no mercado para fidelizar os clientes de vocês e expandir a carteira, tá bom? Então, conto com vocês. Lembrando que o valor da condição, né, de pré-venda do RevPub é apenas até dia 11. Depois desse dia eu não consigo segurar mais. Já consegui estender muito, consegui fazer o que vocês pediram, que era liberar o parcelamento inteligente no cartão e no boleto, está liberado. Então a plataforma está com todas as condições de facilidade para vocês, tá? O que eu podia fazer de cá eu fiz, eu e minha equipe conseguimos ajudar vocês, e agora a decisão é de vocês, de entrar ou não para essa turma que está sensacional. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia, eu vinha, porque realmente esse curso ele tem um propósito de transformar carreiras, de transformar vidas. Quem faz o RevPub com o coração sai transformado. E não é utopia, realmente é o que eu acredito, tá, gente? Muito obrigada pela companhia de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quem estiver assistindo a gravação, pode comentar aqui, que eu e a Karina estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau!